Salve, salve, entusiasta do agro. Começa aqui mais um Rotação de Culturas, né? Lembrando que não seria possível fazer esse programa aqui sem o apoio do Notícias Agrícolas, né? Sobre a Macfor. Aqui comigo representando como host, sempre Renato junto com a gente nessa gravação. Olá, Diogo, tudo bem? E você, estamos dando tanta audiência que você quis ficar igual o meu, assim? Qual que foi? Quis parecer um pouco mais com o Renato para passar um pouco mais de autoridade. Mas legal, Renato. Obrigado mais uma vez por participar aqui com a gente. Né, acho que hoje o convidado que a gente traz tem bastante coisa legal para contar para a gente. Eu acho que é um dos mercados mais desafiadores hoje que a gente tem dentro do agro. Né, um mercado onde a gente tem uma commodity ali para ser negociada e realmente gerar valor na ponta. Tem se tornado mais difícil, até com um produto de alto valor agregado, e quando a gente pega um produto que é commodity, aí realmente vem essa dificuldade para a gente agregar valor na ponta. Não, e é muito legal, né? Vai ser uma aula de marketing hoje, porque eu tive o prazer de ser cliente, né, dessa empresa, e essa empresa mostra que mesmo no mercado comoditizado, ela consegue agregar valor, consegue mostrar algo diferente para o agricultor e traz inovação, né? Então acho que o bate-papo hoje, para quem gosta de marketing, para quem gosta de diferenciação, e é o que nós estamos precisando, né, fazer em termos de competitividade, vai ser uma aula hoje. Legal. E aqui para apresentar o nosso convidado, Arruda, obrigado, né, por estar presente aqui conosco, né? Normalmente as pessoas, né, a gente apresenta, mas eu acho que é mais legal você se apresentar para contar um pouco de ti. Eu acho que até para dar início a essa nossa conversa, cara, eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua história, dessa sua trajetória, né? Hoje como diretor de marketing da Mosaic, mas existiu uma jornada até chegar nesse ponto da sua carreira. Eu queria que você contasse e falasse um pouquinho de você para a gente conseguir entrar no assunto. Obrigado, Diogo. Obrigado, Renato. Obrigado pela oportunidade para poder bater esse papo com vocês aqui sobre marketing, sobre a minha carreira e sobre as diversas experiências. Só abrindo um parênteses aqui, eu também já tive um pouco parecido com você no passado, viu? Mas fecha o parênteses e vamos continuar. Tá com nós, mas eu assumi. Você assumiu. Isso é diferenciação. Daqui a pouco você vai estar diferente de novo. Mas falando um pouco do Arruda, quem é o Arruda? E é engraçado que o mercado, ninguém me chama por outro nome. Todo mundo me conhece com Arruda. Mas o meu nome, eu sou Luiz Roberto Moura Arruda, um cuiabano nato, nascido e criado no Mato Grosso até os 17 anos. Filho de pecuarista, meu pai até hoje está no ramo, engenheiro agrônomo também. E por conta disso, acabei levando a minha carreira para o agro. Formei em Piracicaba em 2005. Saí de Cuiabá para estudar em Piracicaba, formei em 2005 e de lá para cá ganhei o mundo. Costumo dizer e agradecer que eu sou um grande generalista. Então, todo mundo busca na carreira ser um grande especialista em alguma área, eu sou um grande generalista. Então, tive passagens excelentes e muito boas por diversas empresas do agro, tive passagem pelo mercado financeiro e tudo isso moldou o profissional que é o Arruda, que, como você bem disse, desde janeiro estou nessa cadeira de marketing e experiência de cliente na Mosaic, pensando um pouco na jornada do cliente. Então, o Renato trouxe bem, ele foi nosso cliente no passado, aí, quando ele liderava uma grande operação do varejo. Espero que ele não traga os maus exemplos daquela época da experiência do cliente, vamos pautar nos bons. Mas sim, hoje eu estou liderando um time diverso, um time de 80 pessoas que está focada nessa jornada do cliente, do início, meio e fim, a experiência dele com a Mosaic. Legal. Eu acho que até o ponto que eu gosto muito de falar de fertilizante, porque minha carreira começou no fertilizante, né? A gente estava até conversando um pouco antes, né? Eu fiz bastante na época da Galvani, Ara, trabalhei com a CP, muito voltado em fosfatado, que acho que é uma das veias também da Mosaic, né? Por conta da aquisição da Vale, né? Quando foi adquirida. E eu acho que um dos principais desafios que a gente tinha naquele momento, principalmente lá para a região do Nordeste, era conseguir, né, vencer o frete, né, gerar valor, vencer o frete, o ponto do nutriente caro ali para o produtor. E aquilo era um desafio enorme, né? Comecei lá no Nordeste, fui descendo e quando eu vim para cá para gerenciar o time de marketing realmente na parte de fertilizante, esse desafio de conseguir emplacar uma commodity de valor diferenciado, todo mundo partindo para produto especial, todo mundo querendo NPK no grânulo para conseguir gerar essa diferenciação, para conseguir agregar um pouco de margem, né? Era complexo. E eu queria entender hoje, na sua visão, né, como assumindo de marketing, você veio de muito da carreira comercial. Cara, qual que é o principal desafio, né, que você tem hoje como diretor de marketing para realmente fazer com que o produtor enxergue valor, né, no seu produto e ao mesmo tempo que você, que a gente estava falando também, né, não seja um novo cliente, a busca incessante por um novo cliente, né, mas como vocês têm trabalhado a busca incessante
por aumentar o share no cliente e gerar valor? A manutenção do cliente, né? Bom, eu posso dar uma resposta rápida, mas a gente pode discorrer Vamos sobre... alongar. Isso, tá? Tem muita coisa que a gente trabalha. Mas você foi muito cirúrgico. Eu acho que quando a gente fala do mercado de fertilizantes por si próprio, o mercado tradicional, ele é um mercado, por vezes, comoditizado. Então, a gente não vai fugir muito do NPK, do super simples, do super triplo, enfim. No passado recente, até a Mosaic, ela liderou esse processo. Como você bem disse, a Mosaic é muito pautada em fósforo e potássio. Nós somos líderes globais no fósforo e potássio combinados e a gente fatura, a gente negocia algo em torno de 27 milhões de toneladas no mundo, 40 países, enfim. O nosso mercado está bastante distribuído. No Brasil, nós somos produtores, nós somos importadores e nós somos distribuidores de fertilizante. E aí, quando você fala no mercado de commodity, como fertilizante, e quando você fala no mercado que é 40% do custo do produtor, em média, então não tem como fugir de você ter uma operação logística muito forte, muito robusta, porque senão, no frigir dos ovos, o mercado de fertilizante é um mercado de logística. Então, como você bem disse, você estava lá no oeste da Bahia para você atingir o nordeste do Mato Grosso, é conta, é logística. Quanto mais você concentrar o ponto do fósforo, menos você vai gastar com frete por ponto de fósforo, enfim. São fatores de diferenciação que nos levam a ter um posicionamento um pouco mais assertivo ou menos assertivo. Mas eu costumo dizer que o mercado de fertilizante a gente divide em dois. Tem o mercado de produtos especiais, performance, que é a veia da Mosaic. A Mosaic se especializou nisso e tem trazido diferenciação desde 2009, quando a gente lançou o Microessentials no Brasil. Isso tem sido o carro-chefe da Mosaic, trazer uma diferenciação de produtos performance para o mercado. Quando eu vou para o mercado, que você bem comentou, de comoditizados, aqui é serviço, cara. Aqui eu preciso prestar um serviço. Não adianta eu falar que vou me diferenciar pela qualidade, que, pasmem, ainda é uma realidade no fertilizante. Você trabalhar qualidade. E a gente vai explorar um pouco mais o que é qualidade para o produtor, para o mercado. Mas quando eu vou para a qualidade, é condição sine qua non. Todo mundo tem que ter. O produtor não valoriza isso, porque é papel seu oferecer um produto com qualidade. Mas o serviço, a experiência dele, o momento que ele toma a decisão de compra, o processo de assinatura do contrato, o momento que ele recebe a informação que a carga dele vai ser carregada, a chegada na fazenda, tudo isso é jornada de valor que a gente precisa cuidar para que a gente possa fazer a diferenciação. Na Mosaic, a gente costuma dizer que a gente tem um premium price sobre o mercado. E, de fato, o produtor reconhece a gente como uma empresa de serviço, de valor. E isso ainda nos galga a possibilidade de ter uma fidelidade maior do cliente. Então, isso é muito positivo. Isso foi construído ao longo dos anos. Não é do dia para a noite. Mas é uma dificuldade muito grande você ir para o mercado puro e simples, super simples. O profissional do adubo, ele precisa se diferenciar. Se ele quiser ficar sentado atrás da mesa, recebendo a cotação... Você mandava cotação para a gente, né, Serafim? Então, se ele quiser ficar sentado atrás da mesa só recebendo cotação e respondendo, ele pode fazer isso? Pode. Numa empresa grande como a Mosaic ou como a Yara, inevitavelmente essa cotação vai chegar na sua mão. Mas o que faz você a fechar com o cliente? O que faz esse cliente fechar 40% do custo dele com você, profissional, que está sentado atrás da mesa? Você precisa se diferenciar. E aí eu acho que a gente pode abrir esse leque em muita coisa. Legal, Arruda, até aproveitando, né, quando nós falamos de cliente, o mercado brasileiro ele é muito diferente de outros países, que aqui vendas diretas têm um pedaço importante. Muito. E quando você vai para fertilizantes, esse pedaço é mais importante ainda. Se eu não me engano, 50% do mercado é venda direta. E eu gostava muito, né, do jeito que vocês trabalhavam com o distribuidor. Eu acho que a estratégia de vocês, distribuidor, me agradava muito, tanto que quando eu estava do outro lado da mesa, eu segmentei para o meu time de vendas 3 linhas de produto, né? Os organominerais, os fertilizantes convencionais e o fertilizante Mosaic. Como que é essa estratégia de acesso de vocês? Como que vocês olham o mercado brasileiro e o que vocês fazem de diferente, né, para o agricultor que vocês vendem direta, para a cooperativa, para o distribuidor, que eu gostava muito das políticas que vocês nos traziam, e com esses novos modelos que estão aí, né? Pools de compra, digital. Queria que você desse um overview sobre como você olha o acesso ao mercado brasileiro. Boa. Eu primeiro agradecer pelo feedback positivo e, de fato, a nossa política de crescimento da Mosaic nos últimos anos, a liderança, nós tomamos a decisão de ter
um split desse mercado muito bem definido. E, aliás, eu costumo falar nas visitas que eu vou fazer nos parceiros comerciais, sempre vem o questionamento da venda direta, porque, de fato, venda direta é um mercado que incomoda a distribuição. Ponto. Não vou falar se está certo ou está errado, é uma realidade. Quem faz o perfil de compra daquela região ou daquele estado é o mercado. Sim. Então, se tem um perfil de venda direta, é porque o produtor se capitalizou, em algum momento a indústria começou a acessar ele e ali se formou um perfil de venda direta. Por algum bloqueio ou por alguma falta, em algum momento criou-se um pool de compra que viu-se a necessidade de ganhar força numa negociação. Não vou discutir esse mérito. Como que nós da Mosaic trabalhamos? A Mosaic há muito tempo definiu que o go-to-market dela não muda. 75%, 80% das nossas vendas são feitas através de parceiros comerciais. E aí eu posso falar dos diversos parceiros, que são as trades, que são as grandes distribuições, que são as pequenas distribuições em acessos específicos, mas sim, 75% a 80% das nossas vendas estão focadas nesse público. Por quê, Arruda? Eu acho que essa pergunta e essa tomada de decisão foi feita lá atrás. Quando a gente resolveu ir para o mercado com produtos diferenciados, produtos de performance como o MicroStations, a Aspire, como o Atos era um produto especial, é um produto especial nosso. E assim como a gente está indo para um veio de biológico, em algum momento a gente vai comentar sobre isso, lançamos há 2 anos atrás a Mosaic Bioscience, aqui nós precisamos de serviço. Aqui nós precisamos de pessoas do campo. Aqui nós precisamos de pessoas que vão vender valor para o agricultor. Mostrar o diferencial de um produto MicroStations que captura 3 sacos a mais versus um convencional. Eu não mostro isso só no discurso ou só no speech. Aqui eu preciso comprovar. O agricultor ele é cético. Então é pragmático. A gente está falando de pragmatismo hoje de manhã. Ele é pragmático, ele precisa ver para crer. Então, fazer o lado a lado, conduzir, mostrar os fatores de produção, não só o resultado final, porque o resultado final ele é consequência. Se o meu fertilizante ele conseguiu compor os fatores de produtividade que vão levar aquela soja ou aquele milho a entregar mais produção. Então, isso posto, a gente viu a necessidade de que a gente precisava trabalhar nossos parceiros comerciais com longevidade. Então, lançamos, inclusive, o programa de parceria comercial, nosso programa de rebate, famigerado programa de rebate, o Cultivar, que fez 10 anos ano passado, estamos com 11 anos do programa Cultivar, que é um programa diferenciado para os nossos parceiros comerciais da distribuição, onde a gente remunera eles por uma boa prestação de serviço, uma boa geração de demanda, pelo atingimento de metas de produto performance. E pasmem, 60% a 70% de nossas vendas estão nesses parceiros comerciais. Então, é a cadeia da retroalimentação de valor. O agricultor ele é bem atendido, ele vê a proposta de valor, o nosso parceiro comercial ele acaba vendendo produtos diferenciados e faturando mais. Consequentemente, a Mosaic também tem um caminho, uma estabilidade, uma longevidade de parceria. Então, é a retroalimentação. E os 25%, 20% daquele público de venda direta que a gente acaba negociando. E, aliás, a nossa lista de venda direta é pública, notória. A gente abre para os nossos clientes e parceiros comerciais. Esses são os clientes que a gente atende direto. Eu tenho um time atendendo esses clientes direto. Por quê? Porque é o perfil desse cliente. Ele não compra de distribuição, ele não compra de revenda. Mas a gente tem um mantra. E o nosso time comercial sabe isso muito bem. O Gabriel Gimeno, que é o nosso diretor comercial hoje, ele reverbera isso em todo momento quando ele tem oportunidade, que é o atendimento desse cliente é de maneira direta. Não quer dizer que a venda vai ser. Por que eu falo isso? Porque, por vezes, a gente precisa de um parceiro comercial para fazer a relação de troca. A gente envolve uma trade, a gente envolve um grande distribuidor, porque o produtor, naquele momento, o grande produtor, ele quer a relação de troca. Então, procurar um parceiro que vai me casar a operação e viabilizar essa relação de troca com ele, isso é serviço. Então, esse time que atende end users, que atende os key accounts, que a gente chama, os grandes clientes, esse time tem por mantra viabilizar o negócio do cliente. Não é vender direto para o cliente, simplesmente. Não é ir lá e tirar o pedido e falar assim, está aqui seu produto, a Mosaic vai dar crédito. Não é isso. Qual que é a necessidade do cliente? A partir da necessidade do cliente, eu vou viabilizar o negócio para esse cliente. Então, é diferente. É diferente a nossa política, é diferente o nosso speech, é diferente do nosso walk the talk, nossa aplicação no campo. Então, esse é o nosso split, assim que a gente caminha, faz muitos anos e não temos pretensão de mudar. Muito pelo contrário, a gente vai fortalecer cada vez mais as parcerias. Legal.
E deixa eu trazer um ponto aqui, Arruda. Acho que quando a gente fala muito da situação atual que a gente vê hoje a agricultura, dificuldade de acesso a crédito e tal, né? E muitas vezes você não consegue emplacar uma solução boa no campo nesse momento, não pelo fato de você não ter o melhor produto, mas por você, às vezes, não conseguir gerar e dar crédito para aquela pessoa. Como que vocês estão olhando para essa fase hoje do nosso setor, né? Até mudando um pouquinho de ponto, mas... Acho que é um excelente ponto, precisamos falar disso. Porque como que a gente realmente consegue no momento? Porque acho que na felicidade, na alegria, tá todo mundo junto, é fácil, né? Sentar na mesa e tomar uma cerveja, acho que todo mundo quer, né? Mas sentar ali no velório e chorar junto, poucos vão estar. Como vocês da Mosaic estão passando por esse período? A situação de crédito no agro brasileiro é algo que vem preocupando a cadeia como um todo. Então, como você bem comentou, não adianta a gente simplesmente fechar os olhos e achar que a gente não tem papel, não tem responsabilidade nesse momento. Muito pelo contrário. Sim. Então, como que a gente vem trabalhando na Mosaic? Como há muito tempo a gente construiu o nosso go-to-market pautado em parceiros comerciais, 75% do nosso negócio. Então, faz-se necessário a gente cuidar e a gente está muito próximo desses parceiros comerciais. O mercado ele se ajusta. Fato é que a gente tinha uma perspectiva para esse ano, por exemplo, no mercado de fertilizante muito mais forte, a gente tinha uma projeção de crescimento muito maior do que a gente está vendo que o mercado vai se acentuar muito próximo ao mercado do ano passado, 2024. Por quê? Muito pautado em crédito. Então, o que a gente viu no mercado de fertilizantes esse ano? Primeiro, uma demanda muito forte até junho, julho, e a gente alimentava nossa expectativa de crescimento nesse mercado. Por quê? Porque o Brasil vinha de uma super safra, vem de uma super safra. A partir do momento que você vem de uma super safra faz-se necessário você repor nutrientes no ano seguinte. Então, aquilo que você extraiu, você precisa repor no solo. Então, essa era a nossa expectativa e até junho, julho, esse mercado vinha se consolidando. Ali em junho, julho, aquele mercado mais saudável, aquele agricultor que está bem pautado financeiramente, ele tomou a decisão. Aquele público que precisava de crédito, aquele público que de fato estava com um pouco mais de dificuldade, a gente pode explorar isso, mas não vou entrar no detalhe, mas ele chegou em 2025 com dificuldade financeira, dificuldade de financiar a sua safra. Fora isso, a gente viu um boom de recuperações judiciais no mercado. Toda vez que acontece um movimento, você tem uma ação, você tem uma reação. A partir do momento que você tem muita recuperação judicial, as empresas começam a analisar o crédito com um pouco mais com fervo, um pouco mais apertado. Até porque você não quer entrar num cenário de recuperação judicial. Então, a partir do momento que cresce a recuperação judicial, os juros muito elevado para financiar, as empresas simplesmente se resguardaram e tomaram a decisão com um pouco mais de cautela. Então, ali em junho, julho, a gente começou a ver o mercado frear. Então, o mercado freou de uma maneira que a gente não esperava e as demandas que a gente esperava para o próprio mercado de soja, que acabou de estar sendo finalizado agora, esse mercado a gente esperava um volume de fertilizantes muito maior. Nós, da Mosaic, a gente, ainda bem, a gente vem tomando decisões muito assertivas há muito tempo, a gente caiu em poucos casos dessa de recuperação judicial, mas eu vou te dizer que também apertamos o cinto, a gente também tem uma política de crédito ainda mais apertada, porque a gente também está se resguardando financeiramente, porque hoje se acaba com o resultado de qualquer empresa, caso você entre numa dessas. Nós somos uma empresa de capital aberto, como eu disse, cooperação em mais de 40 países, então a gente tem uma responsabilidade com o nosso investidor lá fora. Então, isso posto, a gente vem trazendo ferramentas financeiras através de muitos parceiros fintechs que estão com apetite, mas logicamente tem seus steps a serem seguidos. Então a gente trouxe muita solução financeira para o nosso dia a dia, muita parceria com bancos e fintechs para que pudesse atender o nosso cliente final. Nosso resultado do ano, tudo nos leva a crer que sim, a gente vai crescer em termos de volume, mas muito aquém daquilo que a gente esperava, pensando no mercado total, né? Nós temos duas preocupações, né, no agro, né? Uma vez eu fiz uma correlação de mostrar quando que o agricultor expande, né? Que esse ano, nessa crise aí, nós vamos crescer 300 mil hectares. E aí fez uma correlação que teve anos que o agricultor plantou 2 milhões de hectares a mais, né? E aí eu falei, será que foi por causa da chuva, preço da soja?
era crédito, né? Então esse é uma grande limitação do que nós estamos sofrendo. E eu gosto muito de vocês, Arruda, que acho que vocês são uma das primeiras empresas no mercado que está levando a jornada do cliente a sério. Eu queria que você explicasse um pouquinho dessa jornada do cliente, porque o modo como o agricultor está comprando os insumos mudou muito. Se você pegar 5, 6 anos atrás, cara, chegava janeiro, abril, o mercado já estava decidido, né? Então ele comprava tudo, fazia uma relação de troca boa e tal, e hoje ele está comprando mais parcelado isso. E como vocês entraram em outro segmento agora, como que vocês estão lidando com essa jornada do cliente nesse momento de troca? Né? Como a gente pode convencer o agricultor mais a fazer barter? Porque, cara, nós não vamos ter mais aquela soja que vai chegar a R$200 e ele parou de fazer barter porque ele achava que a soja sempre ia crescer. Né? Um pouco dessa jornada, como vocês estão enxergando isso para... Esse movimento de mudança, né, do agricultor, né? O hábito de compra dele mudou, né? Eu acho que você me deu um gatilho aqui, uma oportunidade de trazer algumas coisas para a mesa para falar o porquê da jornada. Quando a gente fala do mercado de fertilizantes, Diogo, você foi muito categórico, 5, 6 anos atrás, nós falávamos do mercado que tinha 4, 5 grandes empresas e a gente fazia esse mercado acontecer, todas elas muito bem pautadas, todas elas tomando decisões racionais, mas o mercado que ia acontecer na mão dessas 4, 5 empresas. O que aconteceu nos últimos anos, principalmente pelo boom que teve na guerra naquela época, a pandemia trouxe essa dificuldade também, mas a gente viu muito novos entrantes no mercado de fertilizante. Então, hoje, facilmente, você tem mais de 10 players operando nesse mercado e com preços bastante diferentes. Ou uma operação muito mais enxuta, tem uma condição de entregar um preço mais baixo e outra com operações mais robustas, como nós, as grandes empresas de fertilizantes, que tem um valor agregado dentro do preço. Então, isso fez com que a gente tomasse uma primeira decisão. Nós precisamos voltar à nossa jornada de captura de valor perante o nosso cliente. Eles precisam querer estar com a Mosaic assim como a gente quer estar com eles. Porque senão a gente cai na valor comum e a gente vai perder esse jogo, porque nós somos muito maior que esses caras. Nosso custo operacional é muito maior. Outro segundo ponto a gente lançou a Mosaic Bioscience 2 anos atrás aqui no Brasil. Aliás, ano passado, em 2024, março de 2024, a gente fez o lançamento da Mosaic Bioscience aqui no Brasil. E aí, quando eu falo de um mercado que, segundo a Absolo, nós estamos falando de 550 empresas jogando nesse mercado, eu não posso achar que só minha marca, que é uma grande fortaleza que a gente tem, vai fazer ganhar esse jogo. Eu preciso cuidar da experiência desse cliente. Então, isso trouxe a necessidade, e isso é uma métrica, é uma diretriz estratégica da companhia como um todo, globalmente. Então, quando eu olho lá nas metas do nosso CEO, da nossa vice-presidente comercial global, está lá a experiência do cliente como um KPI a ser analisado. Por quê? Porque a gente precisa se diferenciar no mercado. E a gente não é só no fertilizante que a gente está olhando a comoditização. Se você for hoje para Crop Protection, se você for para outras categorias, nós estamos vendo uma grande consolidação e uma comoditização. Uhum. As empresas que não se preocuparem com a jornada do cliente vão sair desse mercado. Então, daí veio a nossa necessidade de olhar e falar, opa, eu preciso olhar desde o início ao final do ciclo do cliente, e a jornada tem um início, tem um meio, tem um meio de novo, a intenção é que não chegue no final. Porque eu quero que esse cara recompre, porque conquistar um cliente novo é muito mais caro do que eu manter esse cara junto comigo. Então, a jornada tem o início, tem o meio e esse ciclo precisa ser contínuo. Então, daí veio a nossa necessidade, a gente começou há 6 meses atrás, de fato, a mensurar a jornada e tratar as áreas de maneira geral, porque o cliente não é responsabilidade só do comercial. A experiência do cliente, por mais que o comercial tenha um fator preponderante ali, tem um peso muito grande, Renato, não é. Toda área da empresa, toda empresa que tem algum tipo de interação com o cliente, que impacta de alguma maneira essa jornada, ela tem responsabilidade. Então a gente está no processo de aculturamento, e essa palavra mesmo, aculturamento da experiência do cliente dentro da Mosaic. Então ações tanto de endomarketing quanto de fora da empresa também são necessárias para que a gente convença
convença o nosso público interno e também que a gente leve soluções, que a gente leve proximidade aos clientes externos. Então, essa é a jogada, essa é a jornada que a gente está levando dentro da Mosaic. E, de novo, a Mosaic Bioscience é o grande gatilho para a gente. Precisamos fazer diferente. Porque na experiência do cliente, no dia a dia do cliente, é o que você falou. O cliente compra o fertilizante e agora a gente já está negociando a soja 26, 27. Estamos terminando a soja 25, 26 e a soja 26, 27 já está negociando. Algumas regiões do Brasil. Deu relação de troca, o produtor quer fazer negócio. Ainda bem que ele está olhando para o barter. Sim. Fecha a operação e acabou. Mas o biológico sempre foi a última categoria de negociação. Como que eu, uma empresa de fertilizante nua e crua, coloco o biológico dentro do nosso dia a dia? Cross-selling. Sim. Então, trazer o time comercial para vender valor para o cliente, mostrando a diferenciação dele fazer uma compra do cross-selling no início, garantir a nutrição da safra dele. E esse é um ponto importante. Nós não vamos entrar em biocontrole, nós estamos falando de bionutrição na Mosaic. Então, se eu sou um player de fertilizante muito forte para ele, ele precisa me olhar como um player de bionutrição muito forte. E tem mais uma novidade, acabamos de lançar a nossa linha de fertirrigação também. Então, os chamados water solos, lançamos a marca Hydrobalance, Mosaic Hydrobalance. Então, eu vou atender esse cliente do começo ao fim no que tange a nutrição de plantas. Eu quero ser o parceiro preferencial. Legal. Não, e uma coisa legal, né, de vocês é essa visão estratégica que vocês tiveram de antecipar o mercado, né? O Brasil importa 90% aí dos fertilizantes. E nós precisamos criar um plano que nós possamos usar os biológicos para ajudar a reduzir o uso de fertilizantes. O que nós fizemos com a fixação de nitrogênio e tal. Vocês poderiam ver os biológicos como um competidor. E a visão estratégica de vocês, de falar assim, não, o biológico vai ser um parceiro nosso e vai ser um complemento. Acho que isso é muito legal, né? Essa visão, antecipar um evento que vai acontecer e é uma necessidade, né? O agricultor brasileiro é o que mais usa biológico, mas também nós precisamos de mais fertilização, nós temos mais problema de praga, nós temos mais problema de doença, né? Então, vocês se anteciparam isso é um movimento legal. Isso e é engraçado, eu tive a oportunidade, e você sabe um pouco da minha carreira, eu passei por diversas empresas do agro. Então, eu trabalhei com sementes de soja, trabalhei com semente de milho, de algodão, trabalhei com especialidades de nutrição de plantas. E uma coisa que não muda em todas as empresas ou categorias que eu trabalhei, e é fato, é o seguinte, a nossa capacidade genética, ela vem aumentando. Então, as plantas, as variedades, os cultivares que a gente lança hoje tem uma capacidade de produção muito maior do que há 10 anos atrás. E se você olhar a capacidade genética, a evolução que a gente teve de genética e olhar a evolução de produtividade no campo, média brasileira, nós estamos falando de 57 sacos por hectare, média Brasil, 56, varia um pouco, mas está na casa dos 50. A gente tem picos de regiões ou produtores batendo 100 sacos, 80 sacos. Por que a gente não consegue elevar isso? Aí está no manejo. Então, a partir do momento que eu coloco uma semente no campo, eu estou perdendo produção. Então, tudo que eu fizer a partir daquele momento é para salvar a capacidade produtiva daquela genética que está ali. Então, não tem como eu não pensar no tripé. Então, não adianta eu falar só do químico, que é aquilo que da química do solo, que é aquilo que eu coloco, recomponho com fertilizante mineral. Não adianta eu só falar do físico, que por vezes é aplicação, é o plantio direto, ou subsolagem, enfim, ou uma aplicação de condicionador de subsuperfície, que é o gesso, no caso, que é o físico. Não adianta eu falar só do biológico. É o tripé. Então, para eu arrumar o meu sistema, né? Para eu arrumar o sistema de produção, eu preciso olhar para o todo. Porque só tenho uma certeza, o clima está mudando. Então, a variação climática, para eu me munir de fatores que me protejam de variação climática, de estresse climático, eu preciso ter uma condição de produção muito favorável, eu preciso cuidar do solo. E aí veio a sacada da Mosaic, quando pensou na Mosaic Bioscience, 2 anos atrás, 3 anos atrás, nos Estados Unidos lançou, no Brasil a gente lançou no passado, porque a gente quer fazer essa interação. Eu quero pegar o meu fertilizante, que já é de performance, que já entrega um valor agregado ao produtor, e eu quero implementar o biológico nele, para melhorar a capacidade da planta em absorver o fertilizante que está ali posto para ele, para melhorar o potencial produtivo. Então, a gente vem reverberando isso, a gente quer cuidar da saúde do solo. Eu quero cuidar do
principal bem e o mais precioso do produtor, que é o solo. Nada para ele é mais precioso do que o solo que ele tem na fazenda dele. Então a gente precisa equilibrar esses 3 fatores e é daí que vem a Mosaic Bioscience. A gente lançou basicamente 5 produtos ano passado, a gente está trabalhando esse ano ainda com 5 produtos, mas para o ano que vem nós já estamos falando de mais 5 lançamentos. Grande parte disso, quando eu vou para o lado de bionutrição, eu estou falando de inoculantes, que é uma realidade, desde o avanço da soja para o cerrado, a inoculação da soja é o que fez nos levar a isso. Então, eu estou falando de inoculantes, eu estou falando de bioestimulantes, que também já é uma realidade. A adoção é crescente, a gente tem um grupo grande de empresas trabalhando com isso, mas eu estou falando de biofertilizantes também. Aqui tem uma oportunidade, aqui a gente está de frente discutindo regulamentação, batendo de frente e envolvendo, logicamente, diversos setores para que a gente possa ter uma legislação, uma regulamentação assertiva, para que a gente possa fluir e aí melhorar o fertilizante para o produtor, que é o nosso grande X da questão. Legal. Porque eu acho que você traz um ponto que é muito legal, cara. Falar sobre... eu falo isso aí porque 10 anos atrás eu tava no fertilizante, era farmer-centric, farmer-centricity, e aí sempre era maravilhoso, discurso, né? Tá, mas aí você fazia uma pergunta qualquer, mas por que você tá fazendo isso? Só porque o concorrente tá fazendo. Mas, cara, cadê o farmer-centric? Não é? Não tem. É produtor ou é concorrência e tal? E é claro, você tem que olhar todas as vertentes do negócio, você não quer ver o concorrente seu passando. Mas existe uma linha muito tênue entre você entender e fazer pelo produtor ou você fazer única e exclusivamente para tentar dar uma desbancada na concorrência ou para não ficar para trás daquele sentimento, né? Que às vezes é um ego ali, pô, ele tá indo lá, mas ele tá indo pro caminho certo? Eu não sei, eu só sei que eu tenho que ir atrás. Né? Eu acho que a minha mudança de carreira, muito que eu vim que eu resolvi empreender, foi muito disso, cara. Eu olhava assim e falava, por que nós estamos fazendo assim? E assim, não colocando, por que eu estou fazendo uma expo direto? Porque eu estou gastando tanto dinheiro aqui se eu não consigo mensurar o que a gente estava conversando ali atrás. Cara, por que eu vou fazer TV? Sabe, meu público tá ali, eu tô consumindo, né? E eu, trabalhando na área de fertilizante, o pessoal represava 2 meses de venda para chegar na feira vender recorde de venda na feira e tal. Então, a gente ficava pensando, pô, vai fazer isso ou não vai? De que forma que eu vou olhar? Cara, como que eu vou tirar esse ego, essa presença e realmente começar a olhar para dados e ver o produtor ali, o que realmente ele quer, como ele consome, o que eu vou fazer para ele? E muito nessa ideia... Eu queria entender de você, né? Você trouxe aqui, pô, a parte da Mosaic, né? Da parte de biológico. E isso eu acho que é muito massa, porque quando você tem um negócio que já vai bem, e aí você vê um outro negócio que pode diminuir o seu volume, muitas vezes a gente vai pro ponto de se defender, esquece do produtor, né, cara? Eu vou me defender. Às vezes, pô, eu posso fazer isso, mas não quero fazer. Mas eu acho que a Mosaic foi no caminho contrário, realmente colocando pitch, né, do produtor no centro, cara, por que eu vou continuar fazendo isso, sendo que isso que aqui vai ajudar a potencializar os ganhos do produtor, mesmo que eu diminua a margem, o volume vendendo de fertilizante, cara, eu tenho um valor agregado junto pro produtor que, pô, eu não tô aqui para fazer volume, né? Eu tô aqui realmente para gerar valor pro produtor rural através dos meus produtos. E eu acho isso muito legal, sabe? Pô, entregar valor pro produtor, mesmo você falando assim, pô, pode matar meu negócio, né? Que não é esse o fato. Mas, pô, vamos fazer isso, vamos fazer diferente, vamos mudar, porque mudar é uma extrema dor, né? A gente, como empreendedor no dia a dia, cara, pô, você vê o negócio indo do outro lá no mês e fala assim, putz, cara, vou abrir mão, não sei o quê. Você tem essa dor de mudança, vamos mudar o jeito do negócio. E como nós somos uma empresa pequena, a gente pode virar a direção e mudar. Você nasce disruptiva, né? Exato. E você tem facilidade, né? Porque vocês são um transatlântico, né? Manobrar um transatlântico é muito mais complexo. Você manobrar um barquinho aqui que você tá pescando, né? Então, pensando nessa ideia, cara, como você vê essa dificuldade, assim, e desafio no setor hoje, principalmente do agro, de fazer essa mudança de rota e realmente ser fiel à estratégia traçada quando a gente olha para o produtor como centro, né, das atenções, assim, da empresa, né? Eu acho que é uma quebra de paradigma bastante grande. Eu sou um consumidor nato também de podcast. Então, eu escuto muito podcast. Tem um que eu gosto muito, depois eu te cito no off ali. E eu estava ouvindo a entrevista do Pedro Engler. Pedro Engler é um cara que eu acompanhei na época da XP. Como eu falei, trabalhei no mercado financeiro. Então, fiquei 4 anos gerenciando o mês de operação no mercado financeiro. Fui um vendedor pastinha. Lá em Cuiabá, então eu vendia curso, palestras, enfim. E a minha jornada na XP foi muito, muito valiosa, então eu trouxe muitos skills no meu dia a dia que eu trago lá da jornada do mercado financeiro. E o Pedro falava sobre essa mudança disruptiva quando a XP entrou, e tinha lá os grandes bancos pautados e não estava muito preocupado com a experiência do cliente. Falava que era
foco no cliente, mas no final das contas ele queria saber o que o Banco do Brasil está fazendo, o que o Bradesco está fazendo. Então o Itaú, eles brigavam entre eles. Vendendo Mas fora, né? eles estavam preocupados em captura de cliente e segurar aquele valor do cliente lá dentro, o investimento do cliente lá dentro. Mas como o cliente investia, se ganhava dinheiro, não estava preocupado. Então a XP entrou naquele gap ali e rapidamente dominou. E aí você veio várias outras no mesmo caminho e esse mercado continua pungente. O Nubank é um exemplo disso. O Nubank, de novo, simplesmente trouxe uma disrupção para o mercado que já tinha passado uma disrupção na época da XP e passou por outro, mas agora muito mais pautado em serviço, muito mais pautado na experiência do cliente no banco em si, que não quer saber de agência, não quer saber público. E a Mosaic, assim como as outras empresas de fertilizante ou as grandes empresas do agro, é difícil você mudar. Porque você está pautado, o dia a dia está dando certo, você está vendo os resultados chegar, por mais que uma empresa de fertilizante, a nossa margem é uma margem muito baixa, e é público e notório isso. Então, a gente precisa, de alguma maneira, ser muito enxuto e controlar na linha final. Então, você fala assim, vou de mudança, vou praticar uma mudança, vou por um caminho disruptivo, e, de novo, fertilizante biológico é o oposto. Sim. Você precisa ter coragem. Você precisa ter uma liderança que compre a ideia e fala assim, nós vamos fazer. E que bata o bumbo efetivamente diariamente, porque dói. Eu costumo dizer, e eu uso muito o exemplo do elástico. Eu tenho meu perfil, e todas as empresas, ou todo ser humano, você tem o seu perfil. E você vive uma constância de puxar o elástico. Toda vez que eu quero sair da minha zona de conforto, eu quero fazer alguma coisa diferente, eu estou esticando o elástico. A partir do momento que eu solto o elástico, eu paro de tensionar o elástico, eu volto para a minha forma normal. Então, a empresa de fertilizante, o que a gente está vivenciando na Mosaic é exatamente isso, com o biológico. A gente está todo momento tensionando. A gente está indo para o lado disruptivo. Eu estou fazendo o meu time de vendas pensar que não é só atender uma cotação. Ele precisa ir lá na fazenda dele e acompanhar a aplicação, a mistura no tanque de pulverização daquele produto que é um bioestimulante, que a gente quer que o produtor use, que a gente vê valor, porque de fato entrega. Não adianta eu ficar atrás do computador. Ao mesmo tempo, eu tenho que falar para o time de logística, o time de planejamento, falar assim, cara, você precisa aliviar o tempo do comercial. Chega de tanta reunião. Você veio do fertilizante, você sabe, é reunião constante. A gente tem um trabalho de Sales Ops, o time do meu parceiro Samuel, que é, cara, como Sales Effectiveness também, que é como que eu ajusto a agenda do comercial. Esse cara precisa ter mais tempo, ele precisa estar lá na frente do agricultor, porque ele precisa vender biológico. Então, é elástico, a todo momento tensionando. É você olhar uma oportunidade, você olhar e ver o biológico como uma ferramenta e não como um adversário, como, eu não quero esse mercado, não quero desenvolver. Cara, é uma realidade. O produtor brasileiro, ele é ávido por tecnologia. E aí, se me perguntar, por que o produtor brasileiro é ávido por tecnologia? Cara, porque ele precisa ser. Ele precisa ser um early adopter, ele precisa buscar tecnologias. E a gente não pode não estar nessa jornada. Então, como empresa, a gente precisa continuar sendo disruptivo, a gente precisa trazer inovação. E é o DNA da Mosaic. Então, a gente já lançou muito fertilizante nessa linha, a gente já veio com biológico para auxiliar o fertilizante, a gente quer potencializar a produção do produtor. E a gente está trazendo o Hydrobalance justamente porque eu quero ser o parceiro preferencial. O cliente vai sentar e falar sobre nutrição, é o meu time de especialistas, são 160 profissionais que estão lá no campo que vai atender esse cara e falar assim, esse é o melhor manejo para a sua lavoura. Porque você tem essa variedade, você tem esse cultivar, é isso, esse ciclo é tanto, e você vai posicionar os produtos e falar assim, cara, aqui é a expectativa. Pode dar errado? Pode, porque você não está sozinho, você tem clima. Mas eu posso oferecer o que tem de melhor para esse cliente. Ô Luiz, é legal isso, né? Que eu falo assim, acho que tem poucas marcas no agro que eu chamo de são love branders, né? Que o agricultor gosta, né? Pô, concordo. Eu tive a chance de trabalhar numa John Deere, a John Deere é uma marca dessas, e eu vejo a Mosaic, mesmo com um pouco... A Mosaic não é uma marca centenária, né? A marca Mosaic 20 anos. 20 anos, Fizemos então é uma 20 marca anos. nova. E vocês conseguiram fazer um trabalho de branding muito legal, e o agricultor tem essa admiração. Só que vocês estão entrando agora em outro mercado, né? Que é um mercado de uma venda muito mais consultiva, de umas margens maiores. Cara, como que você está preparando o seu time para fazer isso? De um mercado que é muito mais transacional, relação de troca, negocial, mas você tem o ativo da sua marca que você consegue, Tem mas peso. tem peso, mas também você não vai fazer, você não vai duplicar suas margens só por causa da sua marca nesse mercado.
E por um outro lado, você está entrando no mercado que tem umas margens mais saudáveis, mas requer um trabalho diferenciado. Vocês separaram os times estão juntos. Me conta um pouco de como você está fazendo essa efetividade comercial, né? Linkando a jornada com diferentes produtos, né? Bom, e é legal porque eu posso falar que nós somos um grupo de diretores e a gente troca as ideias, a gente constrói junto quase que diariamente. E todos com formações diversas, então no frigir dos ovos você consegue trazer muita inteligência para cima da mesa. Então eu tenho um parceiro do meu lado que é o Alexandre Alves, é o diretor de Bioscience. Então ele cuida do P&L de Bioscience, então as inovações, então o marketing estratégico está com ele. E ele usa do meu time para a parte tática do marketing, que é a execução, a geração de demanda. Então trabalhamos em conjunto. E do meu lado esquerdo está o Samuel, que é o diretor de Sales Effectiveness e de Change Mind. O inglês confunde às vezes, desculpa. Enfim, Change Mind. Então a gente está a todo momento também brigando para mudar a cabeça do nosso time. Como eu disse, não é fácil. Estrategicamente, a gente entrou no mercado de biológico ano passado com os produtos comoditizados. Então nós temos 5 produtos de maneira geral. São inoculantes, são bioestimulantes, mas de que o produtor já tem o conhecimento do que como eles funcionam, como eles servem. E de uma maneira inteligente a gente fez isso, estratégico. Por quê? Porque eu queria usar a força da minha marca, da minha rede de distribuição de parceiros, para mostrar para o produtor que a Mosaic estava entrando nesse jogo. Então a gente aproveitou a nossa força, nossa rede de distribuição, nosso acesso, e entramos com a Mosaic Bioscience no mercado. Então esse foi a primeira onda de penetração da Mosaic Bioscience no mercado, estrategicamente pensado. Como você bem disse, a partir do momento que você começa a trazer produtos diferenciados, e é isso que a gente está se propondo a fazer, a partir do próximo ano vem 5 produtos completamente diferentes. Inovações que a gente precisa aculturar, que a gente precisa desenvolver o mercado e mostrar valor para o agricultor. Aqui eu preciso de um time mais focado para estar no campo. Então, paralelamente, o Samuel ele vem trabalhando essa mudança de pensamento do time, capacitação, treinamento, rotina comercial. Então, o Eduardo Monteiro ele tem uma palavra que ele usa para a gente que é categórica, é constância. Não adianta fazer um one shot, você que é de marketing, você sabe que se fazer uma ação só, um one shot, é consistência. E você não ter consistência, você vai cair na mesmice. Olha o elástico, de novo, tensionando. Então, eu preciso a todo momento estar tensionando esse time, capacitando esse time para mudar. A gente está fazendo um assessment no time e a gente está falando para eles, moçada, vocês precisam vir com a gente. Venham, porque o mercado vai exigir. Senão, você está fora. O mercado vai exigir que você mude. Então, é duro falar isso, mas não sou eu que estou falando, não é a Mosaic, é o mercado. O mercado está exigindo um profissional cada vez mais generalista. Lembra que eu falei que eu me orgulho de ser um generalista? Claro. É isso. Sim. Você precisa saber falar de tudo, porque o produtor, no final das contas, ele está com a paciência cheia. Porque ele recebe tanto vendedor no dia a dia dele, a gente acha, não, ele recebe só o cara de fertilizante. Não, ele recebe de fertilizante, ele recebe de semente, ele recebe de biológico, ele recebe de nutrição. E não um de cada, 5 de cada, mas ainda tem o cara do trator, o cara do pneu, o cara da graxa. Não, tem 5 de fertilizante, 5 de semente. Cara, o produtor não quer receber tudo isso. Ele precisa ter parceiros confiáveis, cara que ele vai falar assim, cara, eu preciso fechar um negócio, eu preciso ter um parceiro, e ele não é bobo, ele sabe o preço das coisas. Ele vai olhar a relação de troca, mas ele vai procurar parceiros preferenciais para fazer o negócio. E é aí que nós estamos. Eu quero ser o parceiro preferencial de nutrição de plantas. Eu vou jogar esse jogo com ele. Eu vou ajudar esse cara a produzir os alimentos que o mundo precisa. Eu quero ver ele ter rentabilidade e crescimento. A Mosaic está nisso. E vai ser legal, vai ser legal assistir isso, né? Porque eu sou de uma indústria de químicos que já tentou fazer sementes junto, que separou, que voltou, que separou, que voltou. Tá uma sanfona. Essa de vocês, agora como eu tô assistindo de camarote, né? Não tô mais no mundo executivo. Os próximos passos. Eu quero observar os movimentos de vocês, porque vai ser uma tarefa árdua para vocês. Nós temos metas audaciosas no Globo, assim, mas eu vou te dar alguns números. Por exemplo, ano passado, a gente entrou no mercado, usando a nossa força, PAT, que é um dado que a gente usa muito na área de especialidades. Ano passado, Mosaic Bioscience, a gente tratou algo em torno de 5, 6 milhões de hectares. Esse ano a gente já está tratando mais de 15 milhões de hectares. E, de novo, usando a nossa rede de distribuição, nossos parceiros comerciais e nosso acesso ao agricultor, que a nossa marca nos permite. Só a marca não vai dar constância. Legal. Nós precisamos fazer diferente.
todas as empresas também tinham marcas, que você bem citou, que tinham marcas pesadas. Tentaram fazer esse movimento. O diferencial está lá na ponta. No carinha que faz a diferença lá na ponta na vida do agricultor no dia a dia. Eu só conheço uma ferramenta de fidelização até hoje no agro. Única. Relacionamento? Não. Crédito. Crédito. Até hoje é crédito. A maior ferramenta de fidelização de produtores no agro até hoje é crédito. Logicamente, a gente tem, estou generalizando, você tem bons exemplos, e a gente também tem bons programas de fidelidade de cliente, de loyalty, assim como outras empresas também têm, posso citar várias aqui, mas o crédito sempre foi a principal ferramenta. Mas ela não é sustentável. Não é sustentável. Então a gente precisa... porque é transacional, né? Se o cara, se no outro ano uma alguém pessoa... oferecer uma taxa mais barata, ele vai. Exato. E a gente tem que estar sempre pensando, é fácil você falar de ferramentas, de caminhos. Do lado aqui tem um agricultor, tem um público que está mudando. Cara, eu vi um dado essa semana super interessante. No Brasil, é a única agricultura no mundo que a média de idade dos agricultores cai. É o único lugar no mundo. Eu falei, que loucura. Então a gente precisa pensar que esse cara que está tomando decisão hoje, ele não vai estar daqui a alguns anos na fazenda. Esse público, essa média de idade, esse fator de decisão, que é muito pautado em relacionamento, vai cair. É por isso que nós somos mais inovadores também, né? Porque a nova geração, ela é mais... Também. Tem um quê de inovação que vem por trás, Serafim, que me perguntaram essa semana num fórum, e tem um cara que eu admiro muito, eu vou citar o nome dele, que é o Márcio Santos, que é o líder da Bayer hoje, é um cara que, sensacional, ele respondeu da seguinte forma, ele falou assim, o agricultor brasileiro ele precisa ser inovador. Por quê? Porque o agricultor brasileiro ele não tem crédito fácil, ele não tem uma taxa de juros baixa, ele não tem seguro agrícola, ele está de Oiapoque Chuí, então ele tem diversos fatores de produtividade diferentes e o clima está mudando. Ele precisa ser disruptivo. Então ele nasceu disruptivo e ele tem que ser disruptivo. Logística não é fácil, tudo é difícil para o agricultor brasileiro. Então ele precisa ser um early adopter, porque ele precisa buscar rentabilizar o máximo possível aquele pedaço de terra que ele está posto. É o tripé da competitividade, né? Ele precisa ser eficiente, ele precisa ter escala e ele precisa se diferenciar. Hoje ele está muito bem eficiente, embora eu acho que toda a tecnologia que nós estamos dando para ele não estamos transformando em rentabilidade. Se você pegar, ele não está ganhando mais dinheiro através da tecnologia. Os custos elevaram muito também, né? A escala, ele, né? Se você pegar as principais commodities, o que nós precisamos trabalhar é muito diferenciação e como aproveitar, né, esse boom dos biológicos, aproveitar esses novos produtos. E se o Brasil, né, nós, né, que trabalhamos no agro, se nós não nos apoderarmos disso, vai vir alguém que vai se apoderar, né? É claro. E a gente estava falando de inovação no background, aqui a gente estava discutindo. A inovação ela veio muito da dor, né? Exato. Então, normalmente as empresas inovam pela dor. Porque aconteceu, ou porque apareceu um player novo, ou porque o concorrente está fazendo, vem a dor. Então, você levar inovação, você ter a cultura da inovação sem que esteja doendo de fato, é o X da questão. Porque quando doer, você perdeu o bonde. Perfeito. Aconteceu. Olha isso na mesa. Nós estamos com o Apple na mesa de maneira geral. Não é muito longe isso, 2008, 2009. Nós estamos falando que a Apple surgiu, todo mundo falando como melhora o teclado, preciso melhorar o teclado, todo mundo buscando o BlackBerry, buscando facilitar, mandar mensagem de texto. Cara, o cara simplesmente veio e tirou o teclado. E a gente está falando isso de novo. Cara, para que serve isso hoje? Ninguém atende mais celular. Ninguém liga mais pelo celular. É mensagem, é banco, é foto, é tudo. Menos celular. Menos celular. E veio um cara que não era do ramo de telefone e disruptivo. Veio um cara que não era do ramo de banco e, Nubank. Mais valorizado que os grandes bancos brasileiros hoje. É uma loucura isso. Exato. Mas, de novo, é a disrupção. É a pessoa que está fora do mercado, que não está no dia a dia com a cabeça centrada e falando, é a síndrome de Gabriela, nasci assim, cresci assim, você assim. Cara, o cara vem e fala assim, não aceito. Faz um negócio diferente. Então, é nossa briga diária nas empresas. Você, too big to fail, né? O americano fala isso. Nós somos muito grandes para falhar. Então, a gente não pode correr o risco de não ser inovador, de não estar nessa jornada de inovação. Boa. Legal. Pô, eu acho que baita papo, Arruda. Estamos até passando um pouquinho do tempo aqui, papo bom, a gente sempre fala. Tem muita coisa para falar, esse vou marcar outro.
Ou tem que marcar outro aqui, ou fazer esse podcast ao vivo e durar mais tempo, É legal, né? eu fico vendo você é apaixonado por podcast, eu Eu gosto muito adoro. de podcast de futebol. Né? Os caras não têm hora pra terminar, pô. Não, eu fico 2, assim. 3 horas aqui. Exato. Temos que ficar Vai olhando falar de agora. paixão, né? Vai longe. É um pouco do que a gente tá Que falando nós aqui. estamos a gente vai falando, longe. né? Exato, Esse é exato. Vai É porque a longe. gente que tá no agro, realmente, cara, acho que é um setor Do que a jeito gente que eles ama o que a falam de gente faz, futebol, né? nós falamos do agro. né? Exato. Mas, Arruda, cara, queria agradecer a sua presença. Baita papo, esclarecedor. Eu acho que toda a audiência que tem acompanhado a gente aí ao longo do Rotação de Culturas, cada vez mais, né, Renato, vendo conteúdo de qualidade, cada vez mais a gente trazendo o agro pra mesa aqui, porque a gente fala muito, né? A gente é apaixonado pelo agro, às vezes o pessoal que mora na cidade não tem muito essa ideia, e realmente nossa ideia com Rotação de Culturas é rotacionar não, ó, né, a cultura ditamente ali na agricultura, mas a nossa aqui para que a gente consiga, né, conversar e levar cada vez mais conteúdo de qualidade para a audiência. Renato, queria agradecer mais um Obrigado, episódio por estar aqui Diogo. com a gente, a Ruda de novo, Parabéns né, pelo trabalho. obrigado por estar aqui conosco. E para toda a audiência aqui, né, que acompanhou a gente nessa sexta-feira, 5 horas da tarde, aqui no Notícias Agrícolas, agradecer a todos vocês. Um bom final de semana a todos. E lembrando, né, se você não conseguiu assistir o episódio, né, completo, o episódio vai estar na grade de Notícias Agrícolas aqui dentro desse link que aparece no vídeo. E vocês podem acompanhar durante o final de semana na home do Notícias Agrícolas. Obrigado a todos, um bom final de semana e até mais. Até mais, pessoal.